Olá, gente, tudo bem? Uma boa noite a todos. Na verdade, é um pouco complicado falar boa noite num dia como esse, 27 de março de 2023, tá? Eu já estava me recolhendo, eu tinha feito a gravação de um outro vídeo, tá? E hoje também foi uma correria aqui com entrevista de professores para um curso que eu estou montando. E embora eu já soubesse da notícia desde cedo, né? Só agora que eu tive realmente tempo para poder fazer a minha leitura dos fatos e de fato de direito entender, ou quer dizer, o que não há o que entender, né? Mas refletir sobre este atentado que ocorreu em São Paulo, numa escola. Eu vou pegar o nome aqui rapidinho. Escola Estadual Eudásia Santoro, né? Tomás Santoro, perdão, Tomás Santoro, né? E que vitimou uma professora de biologia, né? De 71 anos de idade. Aliás, eu digo uma mulher de 71 anos, Elizabeth Tenreiro, professora de biologia, que aos 71 anos de idade ela realmente ama a educação, amava a educação, tá? E amava não ama. Eu acho que apesar de toda a violência que ela sofreu, a imagem, a simbologia dela ficam. E eu quero deixar aqui já os meus pêsames para a professora, para a família da professora Beth, como ela era conhecida, né? Porque é uma perda inexplicável, né? Uma pessoa que ama a educação, que vive a educação e ter a vida ceifada de uma maneira tão estúpida por um jovem de 13 anos. Mas eu não quero aqui ficar procurando pelo em ovo, como a gente diz aqui na Bahia, né? Porque eu acho que é muito complicado a gente conseguir chegar a uma definição e uma determinação do que expressa de fato o direito à violência dentro do ambiente escolar. A gente tem aí exemplos terríveis aqui no Brasil. É, Suzano em 2019, Realengo em 2011, ano passado Aracruz, no Espírito Santo, 2002 aqui em Salvador, tá? Que hoje ninguém comenta, né? Mas em 2002 teve um caso aqui em Salvador de um adolescente, 16 anos, se não me engano, numa turma de primeiro ano, ele invadiu uma escola particular aqui. Ele invadiu não, ele estudava na escola particular. Ele levou, acho que a arma do pai, que era sargento oficial da polícia, não tenho certeza, e matou duas colegas. Realengo todo mundo conhece a história, eu inclusive citei num vídeo do Red Pill, né? E Suzano, 2019 e Aracruz estão muito presentes, né? Infelizmente, muito recentes. E eu posso ter esquecido com certeza de tantas outras, porque esse cotidiano que está acontecendo hoje, infelizmente, ele é uma máxima que tem sido comum no, no, no ambiente escolar, né? Eu acho terrível pensar que a escola que deveria ser um lugar para oferecermos segurança aos nossos filhos, hoje ela se torna um ambiente bastante complicado e inseguro, o que deveria ser um lugar de transformação social. Eu acho que não dá, como eu falei a vocês, ficar procurando pelo em ovo e tentar buscar quem foi o grande culpado na história. Invariavelmente isso vai acontecer e vai acontecer, mas não vai trazer a vida da professora Beth de volta, né? Mas a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Sim, eu acho que especialistas profissionais
que são realmente capacitados e têm conhecimento técnico é que tem que realmente falar sobre isso. Qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa que não seja realmente de uma área criminal, investigativa ou de uma área psicológica, pedagógica, psiquiátrica fale, é, vai ser achismo. Tem que ser pessoas realmente que estejam capacitadas para dizer isso. Mas há uma coisa que me chama muito a atenção quando eu estava lendo aqui sobre o processo, e eu vou mostrar a vocês, que é o que me motivou a fazer esse vídeo. Eu tenho aqui, né, essa manchete que foi publicada no jornal UOL, tá? Gente, eu não estou fazendo edição, esse vídeo vai cru mesmo, do jeito que está indo aí, tá? Não vou botar vinheta, não vou botar nada. E o que que acontece? Subcomunidade no Twitter acompanhou o atentado na escola. E aí veio essa frase que eu confesso a vocês que me assustou. Nosso cria. Eu queria enfatizar essa frase, nosso cria. Porque ela, para mim, foi um... Tomásia Montoro, o nome da escola. Desculpa, chamo de Santoro, é Tomásia Montoro. E eu fico assim pensando, nosso cria. Essa banalização desses atentados terroristas que ocorrem em cidades como aconteceu nos Estados Unidos em Columbine, que é um fato que aconteceu na minha geração, né? Eu não estou dizendo que o Brasil não está imune disso, que não está livre de acontecer isso. É claro que um país, como qualquer outro, tem pessoas que vão ter distúrbios, transtornos psicológicos e que vão verdadeiramente cometer qualquer tipo de barbárie. A gente sabe disso. Quantos criminosos a gente tem no Brasil, né? A gente sabe disso. Então, não é a questão disso. É a questão de um grupo de estudantes, de pessoas, dizer nosso cria. Sabe? Nosso cria. Como se esse fato fosse um motivo de orgulho. E é nesse sentido que eu corroboro muito com o pensamento da professora Lola Aranovich, da Universidade Federal do Ceará. Esses núcleos que reúnem esses jovens, muitas vezes estimulados por um comportamento provocado pelos incels, celibatários involuntários, é que estimula esse tipo de comportamento que acontece porque empodera um criminoso como esse. Gente, eu estou longe aqui de querer fazer julgamento, porque eu sei, sim, existe uma questão legal sobre este jovem. Ele é menor legal, mas ele já traz um histórico que, se você for estudar a fundo, você vai perceber exatamente isso, que ele veio de outra escola onde ele já tinha um histórico de violência. Eu vou mostrar isso para vocês. Aqui, ó. GRCV já tinha histórico de violência. Ele foi transferido de outra escola para Tomásia Montoro por causa de ameaças feitas contra colegas. Na atual, dias antes do ataque, participou de uma briga com outros estudantes. Segundo colegas, o adolescente chamou um colega de... Eu acho que isso aqui está bem claro que é uma atitude racista. É o mesmo racismo preconizado por muitos caras que acham que é tudo mimimi. Não, meu filho, não é mimimi, não. Isso não é mimimi, não. Isso é, infelizmente, uma situação real.
Esse jovem, esse jovem que eu tô lendo aqui, ele é um criminoso que tá aparecendo aqui, ó. Ele é um criminoso. Um criminoso que tirou a vida de uma professora de 71 anos de idade. Que tirou a vida de uma profissional que dedicou, com certeza, a maior parte da sua vida profissional à educação, quando não toda. Uma profissional que provavelmente poderia até ter idade de se aposentar, mas estava em sala de aula pelo amor e pela dedicação que ela nutria e pela relação que a gente percebe dos próprios alunos, porque quando você apelida um professor por um diminutivo, significa que há um acolhimento, um afeto, e os alunos chamavam a professora Elizabeth de Beth. Ou seja, os alunos tinham carinho por ela. E sabe qual foi a única coisa que ela fez que motivou que este indivíduo, este, este ser, tivesse feito? Ela apartou a briga no momento que ele ofendeu o colega, chamando ele exatamente dessa palavra que vocês viram aí. Quando ele cometeu esse ato racista, a professora tentou evitar, apartar que o problema piorasse. E este criminoso, vestindo uma máscara, olha que coincidência, igual o ataque de Aracruz ano passado. Aliás, as investigações da polícia dizem que haviam outros ataques planejados para acontecer dentro desse grupo do Twitter, onde um grupo de jovens falam justamente de cometer esses tipos de atentados, terrorismo, bem como outros tipos de coisa que eu não vou falar aqui porque o YouTube vai cortar provavelmente o vídeo e eu quero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Esse desabafo é o desabafo de um professor. De um professor que não tem nem um quinto da experiência de muitos outros, mas que nesses 20 anos de sala de aula sabe o quão difícil é lidar com tantas coisas. E eu não falo nem do estudante, não. Lidar com o estudante é apenas uma das etapas nesse processo. E, aliás, o grande motivo de nós escolhermos a profissão de sermos professores é de justamente nos dedicarmos e amarmos aquilo que nós fazemos. Amarmos e nos entregarmos aquilo que nós queremos e nós fazemos e nós dizemos acontecer. É o que nos faz realmente nos motivar a querer buscar algo além. Eu espero que a lembrança da professora Elizabeth, que teve esse fim tão trágico, teve a vida ceifada de maneira tão estúpida, seja lembrado, como eu espero que como eu vejo que pessoas não lembram de outros casos. Às vezes eu fico me perguntando, nós como professores, que damos a vida para formar futuros profissionais, qual é o reconhecimento que nós temos como pessoas? Qual é o reconhecimento que nós temos como cidadãos? É de servirmos de piada? É de sermos ameaçados como eu fui ameaçado por um pai, dizendo que quando um determinado governante entrasse no poder, ele ia me matar porque eu era justamente do lado que ele condenava. O pai me disse isso. Como é que eu posso
considerar que nós, como professores, como profissionais de educação que somos, podemos mudar esse quadro, transformar essa situação. Se você é professor e está vendo esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você é estudante e está vendo esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você é um cidadão brasileiro, não importa a sua ideologia, não importa a sua religião, não importa seu gênero, sua identidade, sua etnia, se é um brasileiro, um cidadão, deixa seu comentário aqui embaixo. E principalmente, deixa uma mensagem para a família da professora Beth. Ela precisa, a família precisa, porque esse é um momento muito doloroso, é um momento muito difícil. E essa professora só queria fazer uma coisa, uma única coisa, que a gente lembre da figura dela, que deu a vida pela educação. Que não existam outras professoras Elizabeth Tenreiro. Que não existam outros jovens que sejam sacrificados como as garotas e os alunos de Realengo, ou os jovens de Suzano, ou crianças, como aconteceu em Santa Catarina há alguns anos atrás, 2 anos atrás, ou aconteceu também em Minas Gerais em 2016. E que principalmente a gente consiga impedir com que estes jovens que tenham esse ideário criminoso sejam impedidos de cometer essa barbárie. Eu sei que é impossível, talvez, se cercear tudo, mas vamos ser mais cirúrgicos, diretores, coordenadores, supervisores pedagógicos. Sei que a culpa também não é de vocês. Secretários de Educação, Ministério da Educação, vamos ser mais cirúrgicos com isso. Justiça brasileira, juizado de menores, vamos ser mais cirúrgicos. Conselhos tutelares, vamos ser mais cirúrgicos. Vamos deixar de apenas atender os nossos desejos, interesses pessoais, porque bem público é um interesse coletivo. A palavra público, poder público, não é o poder que está na mão do governo, porque o governo somos nós. Isso é a prerrogativa de um Estado democrático de direito. É o que nós devemos carregar como uma lição para a nossa vida. Professora Elizabeth Beth Tenreiro, que Deus a ilumine nessa partida e que principalmente os seus parentes sejam fortes e possam contar com certeza, porque a senhora não morreu à toa. A senhora não morreu à toa. Pode ter certeza disso. Obrigado, gente, e reflitam sobre isso, tá bom? Até lá, tudo de bom. A gente se vê.